E hoje a gente está aqui para falar do MAL11, um fundo imobiliário do segmento de shoppings que valorizou mais de 20% nos últimos 12 meses e vem aumentando de forma recorrente os seus dividendos. Se você gosta de fundos imobiliários, ações, bolsa de valores, renda variável de modo geral, não se esquece, hein, de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo também, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui, beleza? Vem comigo então, estou aqui no site do Funds Explorer para a gente falar desse fundo imobiliário que, de modo geral, aí está se sobressaindo, né, entre os fundos do segmento aí de shoppings. Olha só, o que chama atenção, pessoal, é essa valorização também aí nos últimos 12 meses, tá? Mostrar aqui no site do Google mesmo, para ficar mais fácil. Ele valorizou aí 24% nos últimos 12 meses, então realmente é um fundo que está chamando a atenção do pessoal. E outra coisa, né, que leva a chamar a atenção aí também, são os seus dividendos, pessoal, os seus proventos, né, rendimentos aí tecnicamente falando, eles vêm aumentando, tá, de forma gradativa. A gente sabe que todos os fundos, né, todos os setores aí da nossa economia sofreram muito aí no período de março, abril, maio de 2020, né, em função, vocês já sabem muito bem, da pandemia. E claro, né, os shoppings sofreram, acho que mais ainda, por conta que as pessoas não podiam ir até os shoppings, né? Então isso fez com que eles sofressem bastante. Mas, de modo geral, ele está se recuperando muito bem e aqui os dividendos estão aumentando de forma gradativa mês a mês. Nesse mês, inclusive, pessoal, ele vai pagar em dia 16, que é na próxima quarta-feira, né? Dia 16, 78 centavos por cota, um rendimento aí de mais ou menos 0,7. Ele está se mantendo nessa média aí de 0,7, às vezes aumenta um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas o que chamou atenção de fato foi essa recente valorização que o fundo teve. E outra coisa, né, antes da gente falar do relatório gerencial do fundo do MAL11, é lembrar vocês que ele fez aí uma nova emissão de cotas, a quarta emissão, tá? Essa emissão já passou, tá, pessoal, o período dela, mas estou aqui lembrando, né, caso você esteja chegando agora, não conheça esse fundo imobiliário, é importante lembrar que ele fez essa captação, beleza? E olha só, como eu disse, já passou aqui o período dele, o montante máximo que ele queria captar, né, que ele poderia, melhor dizendo, captar, era de 240 milhões, e o mínimo para a oferta não ser cancelada era de 50 milhões. E agora passou, né, já o período, ele captou 111, quase 112 milhões, cerca de 56%. Agora vamos falar aqui então do relatório gerencial do MA11, ver o que tem de informação importante para a gente. Bom, passando aqui, taxa de administração, isso aqui é um ponto interessante também, é 0,5% a razão de 1/12 sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao pagamento da remuneração, observado o mínimo de 50 mil mensais ajustados pelo IPCA. Então, assim, o fundo complica um pouco, né, pessoal? Mas é 0,5% aqui de taxa de administração, tá? Aqui não tá falando, né, da quarta emissão, mas já mostrei para vocês, ele teve essa quarta emissão de cotas. O valor de mercado dele, pessoal, ainda é pequeno, né, se a gente for comparar com outros fundos, mas ele está crescendo, por isso que ele está fazendo novas emissões. É um fundo que está crescendo de forma constante, tá? Preço sobre valor patrimonial está em 1,02, mas aqui eu quero chamar um ponto de atenção para vocês em relação a todos os fundos de tijolos, de modo geral, tá? Que o PVP, pessoal, para esse tipo de fundo, ele é um indicador que você deve analisar de forma secundária. Por quê? Todos os fundos de tijolos, né, eles têm a sua reavaliação dos seus ativos a cada ano, tá? Então, o que que acontece? Geralmente no ano, o fundo vai manter o seu PVP de forma constante, porque não muda a reavaliação, beleza? O que vai mudar, obviamente, é o preço dele. Mas é por isso que eu falo, toma cuidado com o PVP, com esse indicador em fundos de tijolos, porque você não sabe de fato quanto que está valendo aquele ativo, né? Aqueles ativos que ele tem naquele determinado momento até ocorrer aí a reavaliação no próximo ano. Então é só um ponto para avisar vocês. Ele tem 8 shoppings aí no seu portfólio. Muita gente pergunta: ah, isso é pouco, isso é muito? Depende, tá, pessoal? Tem fundos aí de shoppings que tem mais ativos, só que uma menor participação em cada um deles. Então isso varia de fundo para fundo, né? 95% de ocupação, então isso é bom, né? Tá mantendo uma ocupação aí constante. E agora a gente vai ler aqui então mensagem do gestor. Aqui tá falando só do IFIX,
do IPCA, da Selic, da guerra na Ucrânia. Então aqui a gente vai passar essa parte, né, para a gente poder falar aí diretamente de outras informações. Aqui os eventos que ocorreram, né? Então o fundo aí está sempre tentando né, proporcionar aí coisas para melhorar o movimento nos seus shoppings. Receita do fundo obviamente a maioria é receita imobiliária, né? Afinal é um fundo de tijolo. E uma coisa que eu quero mostrar também, que eu sempre mostro isso, é em relação ao resultado e em relação ao rendimento distribuído. Nesse mês aqui foi um resultado menor do que a sua distribuição. Então ele teve um resultado aí de 72 centavos por cota e distribuiu aí 80 centavos. Então isso é um ponto, né, que ele tem que tomar cuidado, porque né, ele não pode ficar por muito tempo distribuindo mais do que ele está recebendo. Bom, aqui o percentual de cada shopping, né, a participação de cada shopping. E uma coisa que a gente consegue observar, pessoal, é que os 3 primeiros shoppings aqui, né, eles representam aí mais de 60% do fundo. Então, isso é um ponto que a gente tem que olhar também, porque existe uma concentração maior. Apesar de ter 8 shoppings no seu portfólio, ele tem uma concentração maior nesses 3 primeiros, né, ou nesses 4 primeiros, como queiram também. Esses 4 primeiros representam aí mais de 75% do fundo imobiliário. Bom, aqui o resultado, né, uma coisa que a gente consegue observar é que as despesas, tá, pessoal, aqui embaixo, as despesas nos últimos meses, elas vêm se mantendo constantes, isso é interessante, mas o resultado, né, as receitas, vamos dizer assim, do fundo, elas são variáveis, tá? Então, olha só, 1,10, aí caiu para 87, aí depois 94, 95, R$ 1,03. Então, elas têm essa oscilação. Isso é normal, né? Muitas vezes aí, até por conta dos efeitos da pandemia, tá, pessoal? Muita gente fala, mas já estamos em 2022, o que tem a ver a pandemia? E acontece, pessoal, né? Esses fundos, eles sofrem por um bom tempo, tá? Eles levam um tempo aí para poder se recuperar, mas recuperam, né? Se for um fundo bom, eles recuperam sim. Aqui a distribuição, pessoal, como eu disse para vocês, mostrei até aqui também, ele está aumentando de forma gradativa a sua distribuição. Então isso é interessante, né? Mostra que o fundo está se recuperando de forma constante com o passar dos meses. A liquidez do fundo é boa, não tem problema com liquidez, não se preocupe quanto a isso. Então, beleza, em relação a isso. Rentabilidade, pessoal, o fundo, né, como a gente pode ver aqui, ele tem aí uma rentabilidade bem interessante. Se a gente for comparar aí com outros indicadores, vamos pegar nesse gráfico aqui que fica mais fácil. O fundo, olha só, ele é nessa cor mais escura aqui. Nos últimos meses, né, se a gente for pegar aí nos últimos meses em comparação tanto com o IFIX quanto o CDI, ele vem se mostrando bastante eficiente, principalmente nesses últimos 3, 4 meses aqui, tá? Então ele vem batendo aí esses indicadores. Claro, né, se a gente pegar aqui 2020, o fundo sofreu demais, sofreu mais que todos, né, que todos os indicadores que a gente tem aqui. Mas é normal, né, pessoal? É um fundo de shopping, então né, aconteceu muita coisa e o fundo está se recuperando. Aqui o portfólio do fundo, né? A gente consegue ver aí os shoppings que ele tem e também as participações, tá, pessoal? E é isso que eu falo, né? Olhar a participação em cada shopping, porque não basta o fundo ter 50 shoppings no seu portfólio, mas ter 1% de participação em cada um. Então, né, um exemplo que eu trouxe fictício, é claro, isso não vai acontecer, mas o fundo é interessante que ele tenha uma participação relevante em cada shopping e tenha bastante shoppings também no seu portfólio. Então a gente consegue ver aqui, ó, Maceió, 52%, Suzano, 25%, Boulevard, 29%, quase 30%. Depois aqui, ó, Parque Lagos, Parque Sul, 40% e o Madureira, né, 100% aí de participação no shopping. Então é isso que você tem que olhar também. O bridge, né, do patrimônio líquido dele, shopping centers, né, é o principal, é 100% praticamente, tem um pouquinho só de fundos imobiliários, um pouquinho só em LFTs, né, que deve ser o caixa do fundo, e aqui a gente consegue ver as obrigações, né, que basicamente são CRIs, que a gente vai entender isso agora. As obrigações do fundo, né, vamos entender o que são essas obrigações, porque isso aqui é importante também. Após a aquisição do Madureira Shopping, o fundo passou a ter obrigações a prazo, devido à emissão de 2 CRIs no valor total de 250 milhões de reais. Vale ressaltar que não será necessário realizar um follow-on emissão de novas cotas para o pagamento de obrigações futuras
ao CRI. Então, assim, o fundo ele vai realizar, né, novas emissões, como a gente viu aqui, mas não para suprir essa necessidade de pagar esses CRIs, tá, pessoal? Ele vai fazer isso para fazer novas aquisições, novos investimentos. Por quê? Porque o NOI, né, que é basicamente a receita, trocando em miúdos aqui para vocês, dos ativos do fundo é superior ao valor das parcelas, PMT são parcelas, possibilitando o pagamento de ambas as séries. Então é isso, né? Por exemplo, aqui ele deu um exemplo que no presente mês o NOI do fundo foi de 7,1 milhões e o valor das parcelas foi de 2,6. Então é isso, né? O fundo ele consegue aí de forma orgânica fazer o pagamento tranquilamente desses CRIs do fundo, beleza? Só que uma coisa importante a gente observar aqui, pessoal, que ele não traz os dados históricos, mas se você pegar relatórios anteriores do MAL 11, você vai ver que a alavancagem, que agora está em torno aí de 25%, ela está crescendo, tá? Então isso é um ponto para você tomar cuidado, né? Observar, acompanhar, beleza? Atualmente está em 25% e a gente tem que observar isso, senão vai continuar aumentando. Taxa de ocupação, como a gente viu, né, o fundo está mantendo aí mais de 95% de ocupação, então isso é bacana, isso é muito bom. Aqui inadimplência líquida com relação ao aluguel faturado. Claro, né, em 2020, que é esse gráfico aqui, que é essa barra na cor mais escura aqui, um azul escuro, a gente consegue ver que abril, maio, junho e também, né, nos outros meses posteriores foi absurda, né, a inadimplência por conta, né, da pandemia, mais uma vez. Então, o fundo ele vai se recuperando aos poucos. E olha só, o crescimento aí do fluxo de veículos e também do fluxo de pessoas, né, pessoal? Ele aumentou muito. Se a gente pegar aqui, ó, 2020, caiu 90%, né? Acabou com o fluxo do shopping. No outro ano, né, que foi 2021, ele subiu de forma absurda, porque se não tinha nada, qualquer um que vem é muito em percentual, tá? Mas isso, de modo geral, mostra que o fundo está se recuperando, inclusive nesse ano de 2022, pessoal. Em abril, por exemplo, aumentou 70%. Após 2 anos aí praticamente de pandemia, a gente teve um aumento ainda de 70%. Então isso mostra a recuperação que o fundo tem. Bom, os outros aqui, demais, a gente não precisa ficar se preocupando muito, que é basicamente a mesma coisa, né? Que está falando que em comparação de um ano com o outro, aumentou bastante. Bom, aqui em relação à tese de investimento do MAL 11, né, o fundo ele investe, obviamente, na aquisição barra gestão de shopping centers pelo Brasil, com o objetivo de promover renda imobiliária aos seus cotistas. E aqui a gente consegue ver então a participação mais uma vez de cada um, né, Maceió, todos esses shoppings aqui. E uma coisa interessante, pessoal, se você tiver a oportunidade, né, se você tiver interesse em investir no MAL 11, pesquisa ali no Google, vai no Maps ali, joga, dá aquele Street View lá para você ver o shopping em si, dá uma pesquisada sobre ele, né, quais são as lojas âncoras que tem naquele shopping, isso é muito interessante. E se você, porventura, né, claro, tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente o shopping, é interessante também, porque nada melhor do que a gente ir até o lugar, ver como é que tá ali o movimento, né? Claro que isso é uma análise subjetiva que você vai fazer, mas você vai até o lugar, né, vê, tem muito carro, não tem, tem muita pessoa, não tem. Então esse é uma análise subjetiva que se você tiver a oportunidade de fazer, vai ser bem interessante, beleza? Bom, aqui não tem muita informação assim para a gente trazer. Vamos calcular, pessoal, o preço justo dele, tá? Preço justo, né? Para a gente poder ver se ele está valendo a pena ou não. Claro que isso aqui é uma fórmula especulativa, né, pessoal? A gente não está afirmando aqui que ele vale isso ou não, somente trazendo aqui umas informações com base nas fórmulas. Bom, aqui a gente vai precisar então do rendimento dele nos últimos 12 meses, que foi de R$ 8,69, então 8,69. Taxa de desconto, né? Eu vou até trazer aqui para vocês. O fundo, pessoal, nos últimos 12 meses pagou 8% e valorizou aí 25%. Só que, como a gente está considerando somente os dividendos aqui, a gente não pode ser agressivo, tá? É um fundo de shopping, um fundo que está se recuperando, é um fundo aí que tem um patrimônio aí na casa dos 800 milhões de reais. Então a gente precisa entender isso, porque se a gente colocar aqui uma taxa de desconto muito alta, vai dar um preço justo muito abaixo do que ele está valendo agora, tá? Então aqui eu vou colocar 8% para a gente poder ver como que fica essa conta. Considerando então o rendimento atual dele, né, aí, anual, de 8,69, uma taxa de 8%, ele está acima, né, ele não está valendo a pena de acordo com essa fórmula.
Só que se a gente for um pouco mais razoável, aí de 7%, ele vai estar valendo a pena. Então cabe a você fazer esse julgamento. Será que 8% é uma taxa de desconto razoável? Será que não é? Então você vai brincando aqui com os números para saber se está valendo a pena ou não. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi aqui uma análise rápida, simples sobre o MAL11. É um fundo imobiliário do segmento de shoppings interessante que vale a pena sim você analisar, vale a pena você estudar. Mas qualquer dúvida pode deixar aqui para mim nos comentários também. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.